Olá, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Ressurreição, Páscoa, vitória de Jesus. Eu nasci para ser vitorioso. Você nasceu para ser vitorioso, vitoriosa em Cristo. Talvez você esteja falando, padre, o senhor está falando isso porque não sabe da minha situação, não sabe do meu sofrimento. O senhor não sabe nada a respeito do que eu estou passando, padre. Meu amado. Minha amada, se grande é a sua tribulação, tenha certeza absoluta, grande será a sua bênção. Você passa pelo deserto, você passa pelo vale, mas você chega ao monte. No deserto tudo é difícil. No vale, somos esquecidos, maltratados. No vale, parece que tudo está perdido. Mas se continuarmos, nós saímos do vale e subimos o monte. E subindo o monte, encontramos o Senhor. Jesus está vivo, ressuscitado, Ele está aqui. Eu sinto a presença dEle aqui. Sinta a presença dEle aí, porque Ele também está aí ao seu lado. Tenha certeza absoluta. Basta um convite seu e Jesus entrará na sua vida, na sua história, no seu casamento. Convide Jesus. Ele diz em Apocalipse 3, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, eu entrarei e cearemos juntos. Convide Jesus. Diz a palavra de Deus ainda no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do versículo 42. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. Perseverar na doutrina dos apóstolos. A nossa igreja tem que ser apostólica. A nossa fé é a fé apostólica, a fé que nós recebemos dos apóstolos. E os apóstolos, depois de batizados no Espírito Santo, os apóstolos, eles eram ousados, homens ousados na fé. Olha o que diz a palavra de Deus, irmãos, na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Olha o que diz a palavra de Deus, tremenda esta palavra. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 7. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de ousadia, de amor e de sabedoria. Deus, diz aqui, olha, 2 Timóteo 1, versículo 7. Deus não nos deu um espírito de timidez. Você não pode ser tímido na fé. Você não pode se sentir uma pessoa inferior a ninguém e a nada. Você não pode ser dominado, dominada por nenhum complexo de inferioridade. Complexo de inferioridade não vem de Deus, vem do diabo, vem do demônio. Você precisa ser liberto em nome de Jesus. Deus quer que você seja ousado na fé. Por quê? A timidez não vem de Deus. Deus não nos deu um espírito de timidez. Quantas pessoas são tímidas de tal maneira que não conseguem prosperar, não conseguem crescer, não conseguem conquistar. Pessoas que não conseguem estudar, não conseguem trabalhar, não conseguem ter um relacionamento. Por quê? Tímidos. Pessoas tímidas. Pessoas amarradas. E a Bíblia diz, Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de ousadia. Seja ousado. Seja ousada. Sim. Coloque o Senhor à frente, a batalha é do Senhor. Está em 1 Samuel, nos diz a palavra de Deus, que a batalha é do Senhor. É Ele, é dele a batalha. Confia, meu irmão, confia, minha irmã. Voltando aqui ao livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, diz a palavra de Deus que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Persevere na fé que nós recebemos dos apóstolos, na fé apostólica. Nas reuniões em comum, é importante congregarmos, é importante estarmos juntos, unidos. Quantas pessoas que dizem assim, orar, eu oro em casa, não preciso estar na igreja. Irmão, não era assim que os cristãos se comportavam. Diz a palavra que eles estavam unidos em comum nas reuniões. Reuniões de quê? Reuniões de oração, reunidos em Cristo, unidos da fé, congregados na fé, para adorarmos, glorificarmos, ouvirmos a palavra e participarmos da ceia do Senhor.
na fração do pão, ou seja, na Eucaristia. É importante seguirmos o exemplo dos nossos pais na fé. Perseverar na doutrina dos apóstolos. A maior obra de Satanás é fazer você desacreditar na doutrina dos apóstolos, achando que a doutrina dos apóstolos é uma doutrina humana. Não é. Vem do Espírito Santo. Doutrina revelada pelo Senhor Jesus. Não é humana, é divina. Persevere, meu amado. Persevere, minha amada. Volta para a igreja. As reuniões em comum, unidos na fé, na fração do pão, ou seja, na Eucaristia, do partir o pão consagrado e nas orações. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, fica para nós esta grande mensagem do livro dos Atos, capítulo 2, no versículo 42. Perseverar na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. Teremos um breve intervalo e voltaremos com a palavra do Evangelho do dia. Olá, meu amado irmão, minha amada irmã no Senhor. No bloco anterior eu falava que a batalha é do Senhor. Olha que palavra linda, irmão. Irmã, olha que palavra linda. Toma posse. Veja o que diz a palavra de Deus. Para mim é um dos versículos bíblicos mais fortes. Eu espero que seja para você também. É Deus falando com você. Está, olha, no primeiro livro do profeta Samuel, 1 Samuel, no capítulo 17, começa assim, olha. É Deus falando. Toda a terra saberá que há um Deus em Israel. E toda essa multidão saberá que não é com a espada, nem com a lança, que o Senhor triunfa. Pois a batalha é do Senhor. A batalha é do Senhor. A batalha é do Senhor. E Ele vos entregou em suas mãos. Irmãos, que maravilha. Que maravilha. Justamente quando Davi ia lutar contra o gigante Golias, vem esta palavra de Deus. Diz a palavra, através de Davi, é claro, Deus falando, toda a terra saberá que há um Deus em Israel. O Deus que nós adoramos, nós cristãos também adoramos o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E diz a palavra, e toda essa multidão saberá que não é com a espada nem com a lança que o Senhor triunfa. Não, Deus não usa espada, Deus não usa lança. A batalha é do Senhor e Ele vos entregou em nossas mãos. E Ele vos entregou em nossas mãos. Ou seja, os inimigos. A batalha do Senhor, irmão. A batalha do Senhor. Vamos agora para o Evangelho. Evangelho segundo São João, no capítulo 20. São João, no capítulo 20, versículo 11 ao 18. João, capítulo 20, versículo 11 ao 18. Entretanto, Maria se conservava no lado de fora do sepulcro e chorava. Chorando, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro. Viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outra aos pés. Eles, os anjos, lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ela respondeu, porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Ditas essas palavras, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Supondo ela que fosse o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o irei buscar. Disse-lhe Jesus, Maria. Voltando-se ela, exclamou em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi a meu Pai, mas vai a meus irmãos e dize-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena correu para anunciar aos discípulos que ela tinha visto o Senhor e contou que ele lhe tinha falado. Palavra da salvação. Às vezes, quando eu ouço ou vejo críticas à igreja, mesmo a igreja apostólica, mesmo nos dias atuais, de que a igreja não valoriza a mulher, de que a igreja nega o direito da mulher,
é muito contraditório porque, irmãos, a primeira pessoa a quem Jesus apareceu não foi aos discípulos. A primeira pessoa que viu o Senhor ressuscitado foi Maria Madalena, aquela da qual Jesus expulsou 7 demônios. Ou seja, foi uma mulher. Se a igreja quisesse negar o valor da mulher, a igreja teria manipulado aqui o evangelho, teria colocado talvez Pedro aqui na situação. Não. A primeira mulher que viu o Senhor ressuscitado e que ouviu a sua voz foi Maria Madalena. Maria chorava. Os anjos perguntam, por que choras? Porque tiraram o corpo do meu Senhor. Ela ainda não tinha experimentado a ressurreição, ainda estava amedrontada, assustada. Temos que fazer a experiência do Senhor ressuscitado para que Ele arranque todo o medo do nosso coração. Diz a palavra de Deus que ela voltou-se e viu Jesus, diz a palavra, Jesus em pé. Por quê, irmãos? Ele está vivo. Morto não fica em pé. Defunto não fica em pé. Se ele está em pé e falando, é porque ele está vivo, ressuscitado, aleluia. Jesus fala, Jesus anda, Jesus tem autoridade, ele é o Senhor. E ele diz, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela acha que é o jardineiro, ela não reconheceu Jesus. Por quê? Primeiro, porque estava escuro. E segundo, porque Jesus estava glorioso. Era o mesmo Jesus, mas estava glorioso. Maria ainda estava na sua mente com aquela imagem de Jesus sofrido, Jesus chagado, não tinha mais aparência humana, como diz o livro de Isaías 52. Mas agora o Senhor estava ressuscitado, cheio de glória e majestade, e ainda era de madrugada. Mas quando Jesus chama pelo nome Maria, ela responde Rabone, ou seja, mestre. Ai, irmão, Jesus chama você pelo nome, Jesus conhece você pelo nome. Deixe Ele chamar você pelo nome e siga o nosso Mestre Salvador. Que Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome de Jesus ressuscitado.